Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos abrindo o nosso ano de trabalhos do Grande Conselho Municipal. E mais um ano de trabalho, buscando sempre o fortalecimento do Conselho. Esperamos que nós, idosos, também estejamos firmes e fortes, estejamos fortalecidos junto com o Conselho, para podermos encarar os desafios que, com certeza, teremos pela frente. Nós desejamos também a cada um de vocês e a família de vocês um feliz ano novo, que seja um ano bom para todos, proveitoso e produtivo também, em se tratando de políticas públicas para idosos. Tá? E a gente vai abrir aqui com a presença do nobre Eduardo Suplicy. Ele vai falar algumas palavras com vocês, tá bom? Muito boa tarde a todos e aos senhores que alguns estão acompanhando. Eu recebi há pouco a visita, acho que havia pelo menos umas 6 ou 8 jovens que foram ao meu gabinete, mas para tratar da questão dos idosos, e relataram-me da importância da continuidade do Centro dos Idosos, que existe já desde o tempo da prefeita Marta Suplicy, que, então, junto com a secretária municipal de assistência social, Aldaís Esposati, que muitas aqui conhecem, resolveu, tendo em conta que lá havia, na Rua Formosa, né, embaixo do viaduto, um espaço que era da Liga das Senhoras Católicas. Eu até conheço um pouco da Liga das Senhoras Católicas, porque minha avó, Amália Sintra Ferreira Matarazzo, foi dirigente da Liga das Senhoras Católicas. Mas aquele era um espaço muito bom, e, então, na gestão da Marta e da Aldaís Esposati, resolveu-se ceder aquele espaço para que houvesse um centro de convivência para os idosos na cidade de São Paulo, e que tem muitas vantagens, porque, afinal de contas, se trata de um espaço onde podem haver reuniões as mais diversas, que podem receber pessoas que, porventura, precisam de algum atendimento de saúde ou de orientação, ou em busca do direito de sobreviver com dignidade. E, então, este centro tem sido muito positivo, e eu, inclusive, queria aqui lhes dizer, eu recebi uma carta de uma senhora, senhora Amélia. Isso foi 18 de dezembro. Boa tarde, estou usando o e-mail da minha neta. Venho pedir ajuda. Hoje fiquei sabendo que vão fechar o Cresce. Fechamento do Cresce na Rua Formosa. E ele já visitou lá? O anterior visitou, né? Ele diz, não será fechado. Posso colocar aqui? Aqui tem pelo menos uns 80 idosos aqui. Francisco, tem uns 80 já que você estava anotando assim? Aproximadamente. Tá, pode falar. Eu vou dizer mais... Mais de 80. Perdão. Mais de 80
idosos querem se convidar para visitar o Cresce da Formosa o quanto antes. Está bem assim? A senhora lê, mais de 80 idosos querem te convidar para visitar o Cresce da Formosa, perdão, Formosa. O quanto antes. Vamos ver como ele responde. A senhora fala. Estamos aguardando a resposta. Ah, mas ele respondeu que não será fechado. Pessoal que frequenta o Cresce, está fechado? Não. Não. Esse é outro. Ó. Não Essas será fechado, atividades estão acontecendo, né? de cima. É. Ok. Ok, ele respondeu ok, gente. Ele respondeu ok, vou verificar o assunto. Te retorno. Então, pelo menos aceitou o convite. Obrigado. Que tal eu agora dizer para ele, pode marcar o dia e horário nesta semana? Pode, o dia que ele marcar, dá tudo. Vai ter o carnaval, né? Ah, vai ter o carnaval. Ele vai ter Carnaval é sábado. Até sexta. Isso ele pode sexta-feira. Hoje é terça, né? Olha aqui, ó. Então, mais junto. Não, mas estou convidando o Felipe Sabará para ir lá, ter a reunião com as senhoras e senhores lá, para ele conhecer bem por que é tão bom aquele espaço para os idosos. Francisco, ele só irá com o convite do vereador, porque já houve 3 eventos lá solicitando a presença dele e ele não foi. O pessoal da comissão que está aqui pode falar isso. Então, agora acho que o vereador convidando, não é, vereador? Ele, né? Aí ele vai comparecer, sim. Que respondeu? Não. Não, isso é outra coisa. É outros... Tá. Tudo bem. Perdão. Que faltam 5 para as 3. Uma para ir até a galeria, que são aqui tem uns 40 mais 40, dá uns 80 mesmo. E para ir em todos a galeria em alguns minutos seria uma hipótese. Porque eu vou falar do assunto. Resposta dele. É um NCI, certo? Não, não é NCI. Felipe Sabará, é um NCI. É o Cresce, não é o NCI. Não? Então, Não, ele perguntou se é um NCI, certo? A gente sabe que não. Será que ele sabe? Ele está dizendo que não existe Cresce na Vila Formosa. então, gente.
Então, vereadora, então, vereador, Fala isso. Escrevi, Vereador. na Rua Formosa existe há 13 anos. isso. Vereador, nós contamos com o vosso apoio, vamos aguardar a resposta. Então, assim, enquanto aguardamos a resposta, podemos dar continuidade, porque a gente tem Pode. outras pautas. Mas Pode ser, po- vereador. posso fazer uma sugestão? A reunião pode continuar, mas se quiserem uma comissão me acompanhar, porque eu Tá. vou levá-los para o plenário. E daí Tá. vocês poderão ouvir o que eu vou falar em apoio à continuidade do funcionamento do Cresce da Rua Ok. Formosa. E na presença, uma forma seria irem todos lá, mas... Gente, quem quer acompanhar o vereador na hora que ele... uns Olha, 30, vereador. se um bom número me acompanhar, 10 pessoas, tá bom? Não, mas é... Tá bom. Tá certo. Então, eu estou indo lá para o plenário, eu vou ler a carta de vocês e falar do apoio e que todos os vereadores são convidados a apoiar a continuidade do Cresce na Rua Formosa. Está bem? Nós aguardamos também a sua presença no dia da nossa audiência pública, lá no dia 20, às 20, 14 horas. 14 horas, dia 20, no Ministério No Público Ministério Público, isso na da Brigadeiro Luz. na Brigadeiro 35, Brigadeiro Luiz Ah, tá Antônio aí. 35. Pode me dar esse? Ah, já está. Obrigado. Até mais, então. Nós agradecemos, viu? Boa sorte. Não, você que é para cá. Gente, que bom que ele veio. Já tem uma comissão lá fora, aguardando para acompanhar o vereador. E, na verdade, gente, não estava na pauta a presença dele. Ele recebeu essa comissão e veio para cá, para poder defender o Cresce. O Conselho sempre está aberto para defender serviço para idoso. Então, nós temos uma pauta a seguir. Nós vamos começar com uma pequena palestra sobre envelhecimento ativo. E assim que o vereador retornar com o dia e o horário, de repente, que o Felipe Sabará marcar, a gente passa para vocês. Tá certo? Elas fazem parte da comissão. Elas já vieram da comissão, socorro, e agora estão retornando. Representante do conselho. Representante do conselho. Tem que estar presente para saber as negociações. Oi? É a Cida. A Cida. A Cida. Não, ela vai voltar, ela já estava lá. Gente, então vamos dar continuidade agora, enquanto a gente aguarda um retorno. E a gente vai falar justamente sobre envelhecimento ativo. A importância do serviço do Cresce, que ele proporciona o envelhecimento ativo. Só que tem vários fatores que influenciam no nosso envelhecimento. A gente vai mostrar alguns, que são os mais importantes fatores, tá? Para que a gente possa acompanhar como é que a gente está em relação ao nosso envelhecimento. Eu vou ficar ali para mim olhar para cá, ó. Pois não, a ata está pronta para ser lida após a minha palestra. Tá?
A gente inverteu a ordem pelo fator inusitado da presença do vereador hoje. Mas a gente vai ler a ata, sim, só que numa outra ordem. Matheus, pode... Está funcionando esse? Agora melhorou, né? Então, gente, envelhecimento ativo. O que a gente tem para falar do envelhecimento ativo? A gente sabe que tem vários fatores que fazem com que a gente tenha bastante coisa do nosso socorro. A senhora não faz nem ideia. Olha, a gente está envelhecendo, isso é a realidade, e tem muitos fatores que proporcionam o envelhecimento da gente, e às vezes a gente não se dá conta. Então, eu vou apresentar aqui alguns fatores que propiciam o envelhecimento e como ser um envelhecimento ativo. Próximo. Fatores determinantes. Então, o estilo de vida da gente saudável e a participação ativa no cuidado da própria saúde são importantes em todos os estágios da vida. Atividade física adequada, alimentação saudável, abstinência de fumo e álcool, uso adequado de medicamentos previnem doenças e o declínio funcional aumenta a longevidade e a qualidade de vida. Próximo. Aí. Atividade física, gente, são os serviços socioassistenciais que oferecem para o idoso, por isso a importância de todos eles continuarem funcionando sempre. Atividade física regular e moderada pode retardar declínio funcional. Porque vocês vão cuidar da mobilidade física, o joelho vai funcionar por mais tempo, o cotovelo, as juntas, a perna, enfim... Todo o nosso corpo vai responder melhor quando a gente faz uma ginástica, a gente tem uma atividade física. Diminui o aparecimento de doenças crônicas, porque a pessoa que fica no seu sofá, que fica inativa, que não caminha, que não faz nada, ela vai atrofiando a musculatura, ela vai endurecendo, ela realmente vai adoecendo. Reduz a gravidade de deficiências associadas à cardiopatia, o coração vai trabalhar melhor. Melhora a saúde mental. Quem frequenta ou cresce, ou quem frequenta os serviços ou alguma atividade, sabe que a cabeça da gente funciona muito melhor quando a gente está na companhia das nossas colegas, dentro dos nossos serviços. É de vital importância manter a nossa alegria, manter a gente conectada com o tempo. Então, melhora a saúde mental. Promove contatos sociais. Que bem que faz amizades. Que bem que faz as nossas conversas com as nossas colegas. Isso é inestimável, evita a depressão, baixa autoestima, ajuda na independência por um período mais longo. Evidentemente, a gente pode se conservar bem até os 80, 90 anos. Para isso, precisamos estar ativos, para que a gente vá ter algum problema só muito mais tarde. Reduz o risco de quedas. Uma pessoa que faz ginástica, que faz um alongamento, que faz um pilates, ela sabe, ela mantém um equilíbrio. E a gente sabe que, em questão de quedas, nunca se sabe a consequência, né? Pode ser só um tombinho, mas pode ser uma coisa muito mais séria. Então, tem que se prevenir e evitar. Isso aí tem que andar bastante. Então, políticas e programas deveriam estimular a prática das atividades físicas. Próximo, não, pode ficar naquele, Matheus, por favor. A alimentação saudável. Sabemos que todo mundo fala assim, gente, mas a alimentação saudável é caro. Gente, a gente tem muita coisa que não é caro. Porque, veja bem, nós temos hoje no Brasil, o que acontece? Ou a pessoa é desnutrida, ou ela é obesa. Então, quando vai falar assim, minha alimentação saudável está legal, mas eu estou obesa. E a obesidade, na terceira idade, na nossa idade, é um problema sério para todo o nosso corpo.
Então, consumo excessivo de calorias são problemas presentes em todas as idades. Porém, nos idosos, a desnutrição pode ser causada pelo acesso limitado a alimentos. A gente sabe que nem todo mundo tem. Dificuldade socioeconômica, falta de informação e conhecimento sobre nutrição, escolhe errado os alimentos, doenças e uso de medicamentos. Outro fator importante da parte de alimentação saudável é a perda de dentes. Todos nós sabemos que a maioria usa uma prótese móvel, temos as dentaduras, temos os implantes, mas a nossa dentição não é toda inteirinha. Então, a gente tem que cuidar da saúde bucal para que a nossa alimentação seja digerida, nosso corpo funcione bem. Isolamento social também faz parte, gente, da alimentação, porque tem idoso que não se alimenta porque não tem quem faça, não tem quem acompanhe na refeição, e todo mundo fala que comer sozinho é muito ruim, é muito chato, e a gente tem muito idoso nessa situação. Situações de emergência e falta de atividade física. O consumo de calorias, excesso de sal, não comer frutas, legumes e verduras que não são caros, dá para a gente ter uma alimentação equilibrada. Então, você não tem uma alimentação saudável, você não sai do seu sofá, evidentemente que você adoece, evidentemente que você envelhece mais rápido do que outro que está ativo. E a falta de cálcio e vitamina D são responsáveis pela perda na densidade óssea nossa, que causam a osteoporose. E aí vem sempre a pergunta, eu caí porque o osso quebrou, ou o osso quebrou e eu caí? Isso é uma parte constante na parte do envelhecimento. Depois nós temos medicamentos. Essa parte a gente deve tomar excessivo cuidado com ele. Idosos com problemas crônicos frequentemente necessitam utilizar medicamentos que são adquiridos com ou sem receita médica. Na maioria dos países, há pouco ou nenhum subsídio para medicamentos, então os idosos deixam de comprá-los ou gastam grande parcela comprando remédios. Muitas vezes os medicamentos são prescritos em demasia. Eu tenho certeza que muitas de vocês não tomam só um remédio, não. 2, 3, tem gente que chega a tomar 8 medicações diferenciadas. E quedas associadas ao uso de medicação. Sofre internação hospitalar e a gente nunca sabe como será esse restabelecimento. E uma coisa importante é o que a gente debate, o que a gente conversa. O nosso sistema de saúde, ele funciona de modo genérico. Nós não temos geriatras das UBSs que tratariam especificamente de nós. Falta. Nisso, o clínico geral nos atende, ou o especialista nos atende. E a medicação, gente, é igual para todo mundo. O mesmo remédio para hipertensão é para um, é para outro, é para outro. Não há individualização de medicação. Isto quem faria é o geriatra. Então, nós sempre pedimos geriatras, implantação, colocação de geriatras nas UBSs, nos AMAs, para que possa atender o segmento idoso. E na URSE, as URSEs também não possuem geriatras ali de pronto atendimento. Outro fator comportamental é o álcool. Sabemos que muitos idosos bebem, muitos idosos são alcoolistas, e é um problema seríssimo para esse idoso e para a sua família. O tabagismo também, tem idoso que fuma. O ideal seria não fumar e não beber, porém, nem todos conseguem tirar esses 2 vícios da vida, né? E isso é problema para o sistema de saúde, é problema familiar sério. Então, isso causa o quê? O envelhecimento precoce. E a saúde oral, que eu falei já da nossa saúde bucal, né? Cuidar dos nossos dentes. Os dentes ruins estão associados à desnutrição, com risco de desenvolver várias doenças. Tem muita gente que sofre de dor de dente, tem medo de dentista, e vai perdendo os dentes gradativamente. E isto vai fazendo o quê? O envelhecimento precoce, essa pessoa fica muito mais debilitada. E uma coisa importante, esses são os nossos comportamentos.
Então, eu digo assim, o que falta para a gente ter um envelhecimento saudável? A gente sabe de tudo isto, mas a gente faz. A adesão ao que se preconiza para envelhecimento saudável é o que não se faz. A gente sabe de tudo isto. Mas quando eu vou comer o pastel. Quando eu vou comer a pizza. Não é verdade? Eu tenho que fazer isto. Então, a gente também tem que aderir, a gente também tem que se cuidar, a gente tem que poder se gostar também. E se manter bem, para que a gente passe dos 70, dos 80, chegue nos 90, muito bem. Tá certo? Esses são os comportamentos que a gente deve mudar. Agora, o próximo, relacionado ao ambiente físico que a gente mora. Ambientes adequados podem representar a diferença entre a independência e a dependência, especialmente para indivíduos em processo de envelhecimento. Com barreiras físicas, os idosos saem menos, ficam propensos ao isolamento, depressão, menor preparo físico e mais problemas de mobilidade. Nas áreas rurais, os idosos ficam expostos a tipos de doenças diferentes em função das condições do ambiente e da falta de serviço de ajuda profissional. Então, eu vou falar agora do primeiro, próximo, Matheus. Moradia segura. Isso é fácil, a gente tem a nossa casa, é o lugar onde a gente fica, e a gente tem que cuidar dela para que ela cuide de nós. Nós temos que ter... A localização faz diferença. Se você mora num bairro que tem uma rua, pode ser de terra, mas que tem um lugar limpo, que tem um lugar arejado, que tem um saneamento básico, você mora melhor do que quem mora à beira de córregos, de quem mora em comunidades. Serviços de transporte também fazem uma diferença enorme. Se você tem perto da sua casa o ônibus, o metrô, se você tem facilidade de locomoção. Obstáculos que podem aumentar o risco de quedas. É o tapete, é o cachorro que fica, às vezes, deitadinho no tapete, é o brinquedos dos netos no meio do caminho. Então, as barras de sustentação em escadas, no banheiro, fazem uma diferença enorme, porque, como eu falo, é melhor prevenir do que remediar. Uma queda não sabe como a gente vai ficar. Ele está dizendo aqui que, nas crises e conflitos, os idosos são desalojados e ficam expostos à extrema vulnerabilidade de pessoas realmente que moram em assentamentos, que moram em ocupações. Quando há o desalojamento, realmente a gente não sabe para onde eles são movidos. Eles ficam vulneráveis, sim. Outra quedas, que é no ambiente físico, na casa da gente. É uma causa crescente de lesões. Mesmo que você se machuque pouco, um joelho que entortou, um tornozelo que deu um mau jeito, a fisioterapia já vai ser longa, porque a gente tem uma recuperação mais lenta do que quando a gente era mais jovem. Ocorrem frequentemente no ambiente da casa e podem ser evitadas. As lesões sofridas em uma idade mais avançada são mais graves, mais incapacitantes, requerem um período de internação mais longo, com grandes períodos de reabilitação, com maior risco de dependência e de morte. Porque um idoso que cai e quebra a bacia, olha, ele vai demorar meses até que ele consiga colocar uma cirurgia, consiga colocar uma prótese, até que ele comece a se levantar, até que ele comece a andar, a caminhar, se ele conseguir chegar nesse estágio de recuperação, porque é uma coisa gravíssima. Então, água limpa, gente, ar puro e alimentos seguros são importantes para a maioria dos grupos vulneráveis. São as crianças, os idosos, pessoas com doença crônica e sistema imunológico comprometido. Então, vamos cuidar da nossa casa, vamos tratá-la bem, vamos tirar tudo que pode fazer a gente cair. E uma coisa que as pessoas não dão importância, gente, é a iluminação. Eu visito o idoso e a casa é escura. Como que ele vai subir uma escada com uma iluminação fraquinha? Então, iluminação é de suma importância também, tudo claro, iluminado, para a gente enxergar todos os obstáculos que estão na nossa frente, para a gente não cair. Agora, nós vamos fazer os determinantes do envelhecimento ao ambiente social. Então, você percebe que nós temos
tudo nos diz respeito, né? Toda a nossa integralidade está ali, nós somos sujeitos sociais também. Então, quando inadequado, o apoio social está associado a um aumento de mortalidade, morbidade, que são as doenças, problemas psicológicos, diminuição na saúde e bem-estar em geral. O rompimento de laços pessoais, solidão e conflitos são fontes de estresse. Mas as boas relações sociais e próximas são fontes vitais de força emocional. O isolamento social e a solidão estão ligados a um declínio de saúde física e mental. Os programas que promovem a integração entre as gerações e os serviços comunitários são exemplos de promoção da rede de contatos sociais para as pessoas idosas. Ou seja, nós precisamos de gente, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos conversar com pessoas. O isolamento, nós temos a família é de vital importância para nós. Embora nem toda a família está junto com o idoso, tem família realmente que isola o idoso, não quer saber, tem filhos e netos que não conversam conosco, né? E a gente tem tanta coisa para conversar, mas a gente sabe que eles não nos querem ouvir. Mas a gente tem o quê? Os nossos serviços, ou os nossos lugares de convivência, onde os nossos iguais vão nos ouvir. Então, se meu neto não me ouve, eu tenho minha colega do NCI, eu tenho a minha colega, eu tenho minha comadre. Não é verdade? A gente não está restrito. A gente tem que se comunicar com todos. E temos os programas socioassistenciais que estão aí para que a gente esteja lá para se socializar, para não ficar no isolamento, que isso traz doença, depressão, e a gente fica muito mal. Tem pessoas que adoecem seriamente porque não tem ninguém para conversar, para dizer uma boa noite, para dizer um bom dia. Isso é um fato, né? Então, a gente pode evitar isso. Violência e maus tratos. Uma das formas mais comuns de violência contra o idoso, que tem, e muito, é o abuso cometido por membros da própria família ou por cuidadores. Ocorrem em famílias de todos os níveis econômicos, porém aumenta em sociedades com problemas econômicos e desorganização social. Podem incluir abusos físicos, sexuais, psicológicos, financeiros, negligência, violência e privação. E é pouco denunciado. O idoso raramente denuncia seu filho, seu neto. É muito difícil, porque ele tem um vínculo emocional com o seu familiar. Então, a gente sempre estimula para que, achar uma maneira de que isso seja denunciado de uma maneira que o idoso fique bem junto com sua família. O combate e a redução dos maus tratos requerem uma abordagem multissetorial, multidisciplinar e esforços para aumentar a consciência pública sobre esses problemas. Então, uma coisa que a gente sempre pede, vocês que presenciam ou sofrem qualquer tipo de violência, tragam para o conselho a sua denúncia, a sua reclamação, venham pedir orientação ao Grande Conselho sobre esse fato, porque é muito delicado. É a vida familiar em jogo, é o idoso dependente de quem o maltrata. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos de uma orientação para que aquele problema seja amenizado. O Grande Conselho está aberto para ouvir vocês sobre isto. E educação e alfabetização. Nós estamos diante de uma geração, vocês podem concordar comigo, que a gente foi criada para ser dona de casa, para criar os filhos, né? Para bordar, lavar, passar e cozinhar, e a mulher não precisava estudar. Só que agora as coisas mudaram. Nós estamos num mundo feminino. O idoso, a maioria é mulher, nós vivemos mais. Então, o que acontece? Nós temos uma defasagem de alfabetização e na parte da educação. Nós precisamos de cursos próprios para idosos, que ensinem o idoso de uma maneira, de uma pedagogia própria, porque nós temos uma maneira de aprender diferenciada. O jovem aprende de um jeito, o adulto de outro, o idoso de outro. Então, o que falta realmente é psicologia própria que ensine o idoso para que ele possa absorver o conteúdo. Eu trouxe uma matéria de jornal interessante, gente, que eu vi no jornal de hoje,
que tem cursos de programação para fazer videogame para idoso. Está ali, eu já pego para vocês. Eu achei muito interessante, é uma coisa nova, novíssima, em folha, mas que eles estão começando a pensar. Então, você vai falar assim, olha, eu não sei mexer no computador. Eles ensinam antes a mexer no computador para depois passar para um estágio mais avançado. E isso é uma coisa que o Conselho apoia, tá? Porque tem que ter educação diferenciada para os idosos todos e inclusão digital. O último fator, gente, por favor, Matheus, econômico. Né? A nossa aposentadoria farta, né? Farta tudo, né? Farta no fim do mês. Que dia que acaba o mês, gente? Dia 20 já acabou o mês para nós? Oh, tem que durar, gente, até dia 25, pelo menos. Dia 25 tá bom, né? Vocês querem dia 15 já não ter mais nada? Como é que vai comprar fruta, legume, verdura? 3 dias. Ah, você também está gastando muito, hein? Vou fazer uma sindicância lá na sua casa, hein? Você está gastando muito. E olha, o fator renda. Gente, muitos idosos vivem sozinhos, sem renda certa ou suficiente. E isso afeta seriamente seu acesso a alimentos nutritivos, moradia adequada e cuidados de saúde. Os mais vulneráveis são aqueles que não possuem bens. Vocês estão escutando? Quem não possui bens é o mais vulnerável? Vocês fizeram seu pé de meia durante a vida? Ou estão sem bens nenhum? Só tem o bem-e. O bem-e tem, né? Bens, não. Né? Só tem o bem-e, né? O bem-e. Então, pouca ou nenhuma poupança. Como está a poupança aqui? Escuta, vocês estão envelhecendo, gente. Olha o problema que vocês vão ter sem bens. Não tem poupança. Nenhuma pensão ou pagamento de seguro social. Aposentadoria vocês têm. BPC vocês recebem, né? Que é o LOAS, né? Ou que fazem parte de famílias com renda baixa ou incerta. Tem muito idoso que não tem renda nenhuma e vive junto da família que também não tem. Aqueles sem filhos ou parentes enfrentam um futuro incerto e correm maior risco de falta de moradia, abandono e pobreza. São essas pessoas que realmente fazem parte das nossas ILPIs. São pessoas ainda que têm um serviço insuficiente, mas que ainda os acolhe. Proteção social, outro fator econômico. À medida que a sociedade se desenvolve e o convívio entre as gerações começa a mudar, gente, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Nós viemos de um mundo, nossos netos são de outro, tá? Por isso que a gente não consegue falar a mesma língua. Então, nós temos que ter tolerância e temos que saber nos entender com eles. Os países começam a ver a necessidade de desenvolver mecanismos que deem proteção social a idosos incapazes de ganhar a vida. Nós já temos o nosso BPC, que são para idosos que nunca contribuíram com a Previdência, né? E nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, os idosos tendem a confiar na ajuda da família. Vocês confiam na ajuda da família? Vocês têm a família ao lado de vocês? Nossa, mas a coisa tá ruim. Não tem? Tem, alguns têm, né? Agora, nos países ricos, gente, nos países ricos, tem medida. Chegando? Alguma posição? Daqui a pouco vocês falam. Por gentileza, eu estou terminando. A gente já vai terminar e depois vocês vão ter direito ao uso da palavra se quiserem. Ah, pois não. Senhor Toninho Paiva, vamos ter que abrir um minutinho, tá? Na nossa finalização para a palavra dele. Prazer em vê-lo. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Eu fui advertido pelo nobre vereador Eduardo Suplicy
que disse que vocês estavam pedindo uma agenda, um encontro com o suposto presidente dos idosos. Por que suposto? Porque eu só aceitei isso daqui porque naquela ocasião, o ano passado, ninguém queria realmente assumir. Como é que eu já participei de outras vezes, e participamos realmente com coisas muito sérias, e às vezes também a gente acaba não tendo o apoio das senhoras e dos senhores, quando foi a respeito da emenda. Tá? Que eu acho que a emenda a gente solucionava uma boa parte do problema. Mas de qualquer maneira, eu gostaria que fosse repetir o que vocês desejam que a gente possa ser útil. Não adianta eu me oferecer e depois não cumprir. Eu já tenho deixado de ir algumas coisas, porque quando eu fui convidado, implorado para ir, eu fui. Eu não tenho todo esse tempo aí que às vezes é necessário para dar uma atenção maior para vocês. Tá certo? A gente faz as coisas com seriedade, pessoal. Ninguém fica 7 mandatos nessa casa seguido. Tá? Se não leva as coisas com seriedade. Pode falar. Então, sobre o Cresce, o Conselho se posiciona pelo não fechamento, porque falaram que iam fechar o Cresce, né? Um serviço super importante aqui para a região, na Rua Formosa. São 400 idosos atendidos diariamente em várias atividades. A gente sabe da importância de atendimento para o idoso, o que faz de diferença na vida deste idoso ter esse tipo de serviço, e nós não queremos que feche. Então, começou uma movimentação para que a gente peça ao senhor Felipe Sabará que não feche esse serviço. É extremamente importante para os idosos. Aí nós tivemos várias comissões, a Cida acompanhou. Se ela puder também quiser falar, Cida, por gentileza. Tá. Aí nós tivemos comissões e está marcada uma audiência pública para o dia 20 de fevereiro, para que a gente converse, para que não feche o Cresce. Aí ele queria substituir o Cresce por 2 NCIs, que é uma outra tipificação, é uma outra maneira de fazer o serviço, que também não é aceito pela população e nem pelos idosos em geral. Eles querem o Cresce como está, porque ele tem uma programação diferenciada. Já senti que vocês querem a continuação do Cresce. Peraí, deixa eu terminar. Hein? Tá. Veja bem, já entendi, vou assumir um compromisso publicamente com vocês, que irei marcar, assim que eu subir para a minha sala, irei marcar com o rapaz aí do, como é que ele chama aí? O Sabará. O Sabará não tem mandato, tá certo? Quem tem mandato é que realmente resolve e manda. Tá? A história que tem é essa daí. Vamos marcar com ele, saiu uma comissão aqui, vou tentar marcar agora uma comissão de uns 10, tá bom? E vamos lá ver para que o Cresce vai continuar no mesmo lugar. Que é o pedido de vocês não estão pedindo nada mais, sabe? Do que um local para vocês estarem lá e pronto. Tá? Isso sem dúvida nenhuma, senão eu vou elogiar a mãe dele aí na tribuna. Não, aqui é bem, é tiro grosso, tá certo? Aí eu me comprometo de ir lá, a gente já marca, vou tentar marcar agora, já desço aqui para dizer, tá marcado, tá certo? E aí a gente vê o que vai fazer, tá bom? Obrigada, agradecemos. O vereador, deixa eu explicar para o senhor. Tem uma comissão, Só um pouquinho só. Deixa claro para ele que tem uma comissão que vai acompanhar. Não, ele está ligado? Eu queria passar para o senhor a carta que nós abrimos para... Com a sua licença, vereador, eu gostaria de passar às suas mãos a carta que nós fizemos a todos os vereadores do que realmente o Cresce Alô? faz. E
a ONG, que é a CROP, que é a intermediária do trabalho, né? E alegando o quê? Nada, essa é a questão. Se não é nada, então eu vou agora na minha sala, vou tentar marcar agora, para que a gente já dê uma resposta também imediata e vai lá, 10 pessoas junto, vamos lá. Não é, mas... Bom, enfim, como o senhor achar. Não é ele que tem que resolver? Ele vai resolver, verdade, já falei. eu acho, o secretário, né? Se não, vai o prefeito. Então tá bom, nós passamos isso e confiamos no senhor. Olha, é um grupo de senhoras ativas que precisam daquilo porque a gente ainda está na luta aí, não é? A gente conhece tanta luta, entendeu? E realmente a gente faz as coisas e temos sido atendidos, porque a seriedade, eu levo as coisas com seriedade, entendeu? Então a gente vai realmente agora, vamos para marcar o mais rápido possível para poder informar vocês. Não, vamos marcar lá e já vem. Ó, eu roubei o... Alô? Voltando, mas estamos caminhando com a manutenção do Cresce, gente. Ok? O importante é que esse Cresce fique onde está e do jeito que está. Tá certo? Já estamos aqui, olha, no fechamento, rapidinho, depois tem um pequeno vídeo e nós vamos abrir para as falas, aí nós vamos poder conversar muito. Ok? Gente, eu falei da renda, falei da proteção social. Trabalho. Trabalho, gente. Quem trabalha aqui de vocês? Não? Quem trabalha? Oh, muita gente trabalha. Agora eu pergunto, carteira assinada? Carteira assinada, gente? O aposentado tem vaga aberta? Legal, assim? Tudo bem que não tem nem para os jovens, mas os idosos teriam que ter um tratamento diferenciado pelas empresas. Porque tem algumas empresas que abrem vagas para os idosos, tá? Que são poucas, mas teria que ter uma política pública, nacional. Eu sempre penso assim, se temos cotas para pessoas com deficiência, por que não iniciar com cotas para idosos? Para que a gente possa conseguir o mercado de trabalho. Porque o que acontece também conosco, a nossa geração? Não é a idade que nos impede também de trabalhar. É a nossa falta de escolaridade. É a nossa falta de conhecimento. Principalmente a mulher que não foi preparada para o mercado de trabalho. Então, a dificuldade duplica. Mas a gente sempre tem que batalhar para quê? Para que tenha cotas, para que a gente consiga vagas. E o Conselho realmente está empenhado para que sejam políticas públicas, para que a gente possa ter melhoria da nossa qualidade de vida e trabalhar para aqueles que quiserem e tiverem disposição de trabalho. Pois não, Matheus? Terminou. Agora um pequeno filme, gente, 5 minutinhos, só para ilustrar, e depois a gente parte para a nossa conversa, que tem bastante coisa hoje, hein? Tá bom? Põe o som mais alto, Matheus, por favor. Eu escolhi fazer o coral aqui no parque por motivo de eu gostar de cantar, de atividades. Eu adoro tocar, não faço só o coral, faço também violão e faço teatro. Porque a gente, quando a gente se entrosa assim, é uma alegria, a gente fica animado com o povo, isso ajuda muito a nossa estima. Eu nado, eu caminho e eu danço. Em casa faço serviço, cozinho, adoro cozinhar. Faço taichinho, uma delícia, recomendo a toda senhora, viu? Visualiza essa espiral. Gosto de atividades, faço artes marciais também. Danço contemporânea, cigana. Vejo a velhice com uma forma de
os mais experientes, né? Os mais velhos são os mais experientes. Eles são uma inspiração assim pra gente, né? Porque eles estão já numa idade avançada e também estão fazendo exercícios, né? Isso demonstra que a gente pode chegar naquela idade saudável, comendo bem, fazendo exercício, né? Não precisa chegar tudo acabado. O conceito correto é de que velhice ou o envelhecimento é um fenômeno natural que acomete praticamente todos os seres vivos, no qual, neste processo, as doenças podem e têm um fator determinante responsável pela modificação deste processo. Eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. Andei procurando emprego, eles falaram muita coisa assim por cada idade. Olha, é só ter cuidado com a vida, porque o trabalho não mata ninguém, porque desde das 12 anos que eu trabalho, só que eu me preocupo comigo, né? Eu acho que o envelhecimento de hoje é melhor do que antes. Elas se interessam mais pela vida, não ficam paradas, né? Eu acho que elas ficam mais assim, elas querem ir para frente, querem aprender cada vez mais. Não podemos deixar de lembrar é que este idoso é protagonista de uma longa história, tem um longo passado importante. O idoso tem que ser respeitado por aquilo que ele é, por aquilo que ele foi. Eu sou enfermeira e dama, cuidadora, né? Acordo 6 horas, 9 e pouco já estou indo para o trabalho. Aí trabalho bastante, costuro para uma loja e ainda venho no baile e vou na minha filha ajudar ela todo dia. Completei meus 60 anos e caí na estrada. Continuo aprendendo muitas coisas com a juventude também, que são trocas também que a gente tem. O que nos falta é uma pedagogia voltada para o idoso que deve ser diferente da pedagogia usada com o adulto. A forma de aprender coisas novas do idoso é diferente daquela que foi. Quando nós queremos que o idoso adquira novos hábitos ou utilize novos equipamentos ou aprenda um novo idioma ou uma nova estratégia de atuação, ele tem que ser convencido da importância disso e não imposto a esta nova condição. Fazer um cachecol para doar para os velhos, que nem eu. Tem que saber contar, aí você vai dividir, vai multiplicar, então eu acho ótima para a cabeça. Achamos incrível que o idoso não use as mídias eletrônicas porque, afinal de contas, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas não do cotidiano dele. Ele terá que ser apresentado e, mais importante do que isso, terá que ser convencido a utilizá-lo. Gosto de brincar na internet. Aprendi sozinho. Estou aprendendo ainda, né? Estou morando junto, não sou casado, eu sou viúvo, né? Como é que vocês se conheceram? Pela internet. Entrei na internet, começamos a brincar, começamos a teclar lá e, sem querer, aconteceu, né? Mas estou muito feliz com ela, graças a Deus. Ela cuida de mim e eu cuido dela. Idoso não vira anjo. A ideia de entender que um idoso que manifeste a sua sexualidade de qualquer maneira está doente, ou perdeu a razão, ou deixou de ter valores morais é falsa. Hoje está tudo tão liberado, né? Está tão bom, a vida está ótima. A senhora está namorando? Ah, com certeza. Eu tenho uma namorada, mas ela está no Maranhão. Depois de uma certa idade, tem que se apaixonar, né? É tão bom, viu? Meu coração não aguenta. Ficar mais nova, rejuvenesce, né? É só alegria. Nós estamos se amando muito, viu? Podendo ajudar meus filhos, eu ajudo mesmo, ajudo meus netos. E isso é bom para a saúde também, a gente não pode parar, né? Se tiver saúde, tem que tocar o barco, né? Tenho 9 bisnetos, né? E estou na luta com eles. Os filhos estão todos casados, né? Mas as crianças, os bisnetinhos, ainda tem algum que precisa da minha orientação, né? Passar alguma coisa por aí. Academia e baile. Não posso me queixar, viu? Estou disposto, estou com saúde. Acordo cedo, eu faço voluntário nas clínicas, de quarta-feira.
E quinta eu venho aqui, sexta eu tô lá no MOP. Muita fruta, verdura. À noite eu não janto. Não janto, eu tomo um café com leite, eu tomo uma fruta. Só comer normalmente, dormir normalmente. Um vinhozinho assim na hora do almoço, às vezes a gente bebe. Uma champanhezinha no fim de ano a gente bebe também. Adoro vinho, bem. Ai, vinho pra mim é um prato cheio. Se tiver parceiro, ótimo. Mas se não tiver, eu danço da mesma forma que eu vim pra dançar. Eu vou dançar. Sorriso no rosto, que ajuda, né? E vamos lá, jogando endorfina no cérebro. E o senhor gosta de dançar? E muito. É? E o senhor sempre gostou de baile? Sempre gostei. É muito, toda a vida eu gostei. É um lugar de respeito, a gente brinca com todo mundo, a gente tem um diálogo com todo mundo, faz amizade com todos. Então é uma vida saudável para todos aposentados que ficam curtindo um sofá em casa sem ter o que fazer. Muitos amigos, graças a Deus tem muitos amigos mesmo, tem bastante. Não só aqui, como nos outros lugares também. Tenho muitos amigos lá na agremiação, onde eu pertenço, na escola de samba, Mocidade Alegre. Viram família, entendeu? Aí uma vai na casa da outra, outra convida para tomar um café. Se tornam muito amigas uma da outra. Quero dizer é que ele tem que se reconhecer como idoso. Isso é fundamental. E tem que ser reconhecido como idoso pelo meio que o cerca. Por melhor que seja a sua aparência, por mais jovialidade que ele manifeste, ele tem que ser entendido como idoso, porque senão nós perderemos a sua característica principal, que é estar vivendo esta fase da vida. Ah, eu sou muito feliz, filha. Apesar dos tropeços, que a gente tropeça, mas levanta, né, bem? Precisa se amar primeiramente, né, bem? Sempre tive vontade de fazer teatro, fazer coral, fazer música, né? Na cidade que eu tô conseguindo. Eu me sinto jovem. A gente tem que acordar para a vida, né? Que eu acordei para a vida agora. E eu ainda sou massagista. Tiro dores, rejuvenesço rostos. E eu acho que eu sou muito feliz. Sou felicíssima. A senhora é feliz? Demais. Demais. Graças a Deus, sou muito feliz. O que eu tenho para mim é bastante. Eu quero ver se chego até os 120 desse jeito. Acho que vai chegar. Olá. E aí, gente, gostaram do vídeo? Foi legal? É isso, gente, que a gente... É isto. Envelhecimento ativo envolve todas as nossas fases da nossa vida que a gente tem. E a gente tem novidade aqui com o vereador agora, tá? Oi? Pode usar o microfone. Olha, eu vou lhes informar a respeito da continuação do diálogo, né? Eu disse ao Felipe Sabará, falarei agora da tribuna da Câmara Municipal sobre o apelo dos idosos e o convite a você. Esse sim, mas não será fechado. Não será fechado, ok? Daí eu falei, olha, se puder vir aqui agora no auditório Prestes Maia, mais de 80 idosos preocupados com a anunciada transferência para a Rua São Joaquim. Ele responde, eu estou em outra reunião, mas não procede a mudança, ok? Então eu falo para ele, é uma boa notícia que o Cresce permanecerá na Rua Formosa. Direi a elas e eles, e também da tribuna da Câmara Municipal. E daí ele ainda acrescenta, enviei 2 pessoas minhas para aí, estão chegando no auditório Prestes Maia, a qualquer momento. Então, poderão confirmar com os 2 assessores do Felipe.
E daí eu falo, mas os idosos aguardam a sua visita ao Cresce. E eu, Eduardo, posso acompanhá-lo. Ele fala, eu irei, mas não consigo ir hoje. Tudo bem, mas vamos marcar então. Tá bem? Ótimo. Posso Então, falar? eu acho que conseguimos dar um bom passo, não foi? Suplicy, meu nome é Márcia, eu estou na luta do não fechamento do Cresce, e eu quero dizer para você o seguinte, o mote do governo é dizer que não fecha o Cresce. Realmente ele não vai fechar o Cresce. O Cresce lugar, vila lá debaixo do viaduto, ele não vai fechar o espaço. O que ele vai fazer? Como houve toda essa movimentação de idosos, ele ia fechar o Cresce, sim, porque Cresce só tem um na cidade. Portanto, ele vai fechar o Cresce, sim. Entendam, só tem um, ele vai fechar o Cresce. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o tipo de serviço que vai funcionar lá. E este tipo de serviço, Suplicy, não nos interessa. Por quê? É núcleo de convivência de idosos. Lógico que a gente respeita muito o trabalho dos núcleos de convivência de idosos. Eles são importantes. Eles têm várias oficinas que eles desenvolvem nos núcleos. Só que nós precisamos entender que o Cresce ele não faz só isso. Ele não tem só oficinas de coral, de informática, de várias oficinas, são 16 oficinas. Ele faz além disso, Suplicy. O que está em jogo agora, é isso que eu quero que você entenda, porque você é nosso defensor. Eu quero que você entenda que o que está em jogo agora é fazer de um serviço que faz um monte de coisa para um núcleo de convivência que oferece só oficinas. E nós não vamos aceitar. Porque o Cresce, ele forma trabalhadores que atuam no campo do idoso. Então, por exemplo, se eu quero ser cuidador de idoso, o Cresce faz curso de cuidador de idoso. O Cresce tem parceria com a PUC, com a USP, em projetos de pesquisa do envelhecimento. Ele é mais do que um NCI. E o que ele fala para Deus e o mundo é que ele não vai fechar. Mas eu estou louca para aparecer alguém aqui. Estou louca. Amanhã, Suplicy, tem uma reunião já chamada com a organização. Organização Social e SBADS, para discutir o serviço similar ao Cresce. Que serviço é esse similar ao Cresce? Não tem serviço similar porcaria nenhuma, porque para fazer serviço, qualquer um tem que passar pelo Comas. E esse governo não passou um serviço pelo Comas. Haja visto CTA e Atende, que nós estamos na cidade. Com não sei quantos serviços que não passou pelo Comas. Que nada mais é do conceito de acolhida. Nada mais é. Só com o nome CTA do senhor Dória e do senhor Sabará. Nós não vamos aceitar o fechamento do Cresce. O fechamento do Cresce significa retrocesso da política de assistência social da cidade. E nós não vamos aceitar isso daí. Não vamos! Nós vamos resistir e nós vamos ocupar o Cresce. Ele vai para cima da gente que nós vamos para cima dele. Ele não vai fechar o Cresce. Nós vamos ocupar e ele não vai ocupar aquele lugar para nada. E nós não queremos NCI. Ele tem que dividir com os amigos dele o dinheiro. Eu sei o que ele está fazendo. O Cresce custa R$78 mil por mês. Um núcleo de convivência custa 20. O que ele vai fazer? Ele vai pegar com dar 3 Cresce com esse dinheiro. 3 núcleos de convivência. Por quê? Porque eles venderam a alma para o diabo.
da cidade de São Paulo, e agora eles têm que dar para o diabo dos amigos dele o dinheiro para implantar serviço. Aqui não. Com o dinheiro do Cresce, ele não vai fazer isso. Ele vai ter que passar por cima do nosso cadáver. Obrigada. Prezada Márcia, só para informar,